Há 6 rodadas, o Vasco era apontado como candidatíssimo ao rebaixamento, o time não reagia. Teve um jogo em que a torcida contra o São Paulo, que acabou ganhando de 4-1, goleando o São Paulo. O Vasco não viu seu torcedor lá em São Januário, fizeram protestos, não foram. E, de repente, está na primeira página da tabela. E o que é mais importante, e aqui eu quero valorizar o Vasco antes de falar do Corinthians, jogando bem. Jogando bem, conseguiu vencer o Inter lá no Beira-Rio, fora de casa, era um problema do Vasco, vencia em casa, mas não fora. E ontem, mais uma vez, foi muito superior ao Corinthians. Loirão, você falou desse jogo do São Paulo, acho que foi nesse jogo que a torcida estava vaiando o aquecimento do Vasco. Vaiando já o aquecimento do Vasco, agora eles estão gritando arerê, arerê, o Corinthians vai jogar a Série B. E futebol como ele é dinâmico, né? Rodada após rodada, as coisas mudam demais para os clubes. A mudança, para mim, do Vasco, Loirão, tá na... eles passaram a acreditar que não dava para jogar só por uma bola. Não dava para jogar só tendo contra-ataque. E eles começaram a propor jogo. A partir desse momento, se eu não me engano, depois da goleada do Flamengo, que o Vasco acho que sentiu bastante esse golpe, sentiu bastante aquela derrota. Dali para frente o Vasco passou a jogar futebol. Não só ficar apanhando e tentando jogar no contra-ataque. Às vezes não acontecia o contra-ataque e era um jogo péssimo para o Vasco. Agora não, você citou aí. O Vasco está jogando bem, a bola não está queimando mais um pé, os caras estão propondo o jogo. E ontem ficou muito claro a superioridade do Vasco contra o Corinthians. E ontem, como o Vasco utilizou bem os dois laterais, tanto o Piton, nem vou falar pelo gol, né, que também foi definidor, mas porque ele combateu ali qualquer jogada de ataque. O Wesley muito apagado, sem espaço. E o Corinthians não tinha alternativas, tenta tirar o Yuri, coloca o Pedro Raul, tira o Romero, põe o Pedro Henrique. O elenco é limitado, o Corinthians é pressionado, é um time hoje sem confiança. E veja bem, quando o árbitro anuncia 8 minutos de acréscimo, estava 1-0 só para o Vasco. O Corinthians poderia tentar um empate ainda, mas aí veio um gol de falta, né, de um menino que poderia estar daqui a pouquinho com a seleção argentina, o Esforça. E é um jogador que no Vasco está crescendo também. Então eu vejo que hoje a resposta aparece em campo. O Corinthians vai ter que contratar e muito para ter uma perspectiva. A gente vê a gestão, obviamente o protagonista da gestão, que é o Pedrinho. Você vê o Pedrinho trabalhando muito, se expondo aí nas redes sociais, tentando ter o máximo de transparência possível com o torcedor vascaíno. Então ele está fazendo esse trabalho fora do campo. E dentro do campo, acho que os jogadores entenderam também esse esforço do Pedrinho fora, na gestão, e dentro de campo eles estão dando a resposta para o Pedrinho e para a gestão do Vasco. Mas o Piton está entre os destaques desde a última temporada. E para citar também a partida que fez o Paulo Henrique ontem, viu? O Paulo Henrique ontem, ele é um jogador que quando está com confiança, ele desempenha correndo uma barbaridade, ajudando muito na marcação, muito firme na marcação, chegando na frente também, né, para esse apoio. Então, acho que o Paiva ele conseguiu melhorar os jogadores, passar confiança para os atletas, organizar o Vasco. Uma arrancada muito importante para o Vasco tentar sair dessa zona ali da confusão. Abriu 8 pontos para o Corinthians, né, e quebrou um tabu, né? O Vasco não vencia o Corinthians há 14 anos. São 2 ou 3 vitórias seguidas. Ganhou do Inter no final de semana. 3. Do Inter, ganhou do Corinthians. Qual foi antes do Inter? Esqueci agora. Agora também. Tinha empatado com o Botafogo, mas teve uma outra vitória. Depois a gente vê. Eu vejo aqui rapidamente. Mas enfim. Fortaleza? Fortaleza. 3 grandes vitórias. E o Rafael Paiva, antes do Álvaro Pacheco, foi o técnico que selou a classificação contra o Fortaleza na Copa do Brasil. Exato. Então, assim, o Como trabalho... interino, né? Como interino. O trabalho que ele está fazendo, se você for analisar o contexto que ele assumiu, terra arrasada na parte tática, quando ele assume. O clube em ebulição. Parte financeira, quem está comandando é a 777, é o Pedrinho. Então, assim, você tinha muito pouca coisa para se apegar. E ele está mostrando, mesmo sendo jovem, um técnico maduro, porque ele passou a confiança para os atletas, desempenharam o futebol e organizou a equipe. Então, assim, é um trabalho, de fato, para ser olhado com carinho. Mas eu esperaria um pouco mais, assim, para vou te dar uma notícia daqui a pouco, dona. Fala. Rafael Paiva já está efetivado. É isso que vocês não percebem. Esse é o pulo do gato. Não, mas... É que, não, vai... Fale mais, vai. Já dá, mas o Pedrinho te ligou? O Vasco publicamente, não. Em hipótese alguma, o Vasco publicamente não informou isso. O Vasco não oficializou isso. O Vasco não quis... formalizar isso. Ele é o técnico do Vasco. É informação ou isso é o não, seu isso feeling? É, como diz outro, é feeling. É sensação. Ele é o técnico do Vasco. É que ele não tem um carimbo
daquela nota oficial do clube, da palavra do presidente, do diretor, que, olha, ele é efetivado. Ele é efetivado, ele é o técnico do Vasco. Tem um outro detalhe aí que aqui? Que é importante. Você já sabe que eu vou falar. Essa já mudou e porque não sabe. Deixa eu te falar. Não, eu sei. O Paiva também vai ao supermercado. Vai, claro também que vai. Tem que pagar a escola. Não, e hoje em dia ele vai tirar foto. Demora mais, dá autógrafo. Então, claro. Quando o cara é efetivado, boca do povo. O cascalho, o din-din aumenta, viu? Mas numa dessa aventura você não tá sabendo. Agora, o que acontece aí... o Paiva já é o técnico do Vasco, gente. Nem adianta falar, ele é interino e tal. O Vasco não formalizou isso, não oficializou, não divulgou nota disso. Qual é o problema, então? Você está condenando? Não. Se oficializar, atrapalha? Não, eu respeito a mística. Eu acho que está dando certo de um jeito. Pode mexer com coisa séria, Abel. Aí, André. Mas a mística não fica legal pro bolso do Paiva, né? No fim do mês. Mas, Donk, olha, eu não descartaria que até já houve alteração de contrato, sem ser divulgada. Às vezes, isso foi combinado com a diretoria, com o Paiva. O Paiva já está no clube há muito tempo. Não é. Isso aí, às vezes, isso pro clube, nessa situação do Vasco, e o time melhorou muito com ele, concordo com o Donan, pro clube isso não é... Falando sério, para não aumentar muito a pressão em cima dele. Porque amanhã é efetivado, aí perde 2 jogos, agora vai tirar o cara, tá vendo, efetivou e tal. Eu acho que o Pedrinho vai esperar. Pra mim, ele já é o técnico do Vasco. Eu acho que o Pedrinho vai esperar e acho correto esperar. Acho que o Pedrinho conduziu bem essa transição da saída do Álvaro. Não foi correndo para o mercado para contratar logo um nome. Você tem que ter muita convicção, porque o Vasco está brigando... A briga do Vasco, para mim, ainda é contra o rebaixamento. Conseguiu dar um desafogo ali, abrir uma vantagem boa. Uma boa pontuação hoje, mas tem que trabalhar com o pé no chão com a realidade. A briga do Vasco é contra o rebaixamento. O que aconteceu no jogo contra o Botafogo? Quando o Paiva teve que mexer com uma estrela do Vasco. O Paiva não gostou de sair. O Paiva entrou na vaga do Estrela, saiu machucado, e o Paiva, até acho que de uma maneira equivocada, tirou o Paiva no momento que ele estava bem no jogo e o Paiva não gostou. Em poucos dias, o Paiva vai ter disposição para fazer essa gestão. Paiva, Coutinho, aí vem um Souza, que tem uma identificação. Mas isso tá no pacote, Dona, de quem é técnico de profissional de clube grande. Eu sei, tá no pacote. Mas você sabe como é que é o futebol. O caso Paiva amadureceu o Paiva. Ele talvez hoje, olhando para algumas semanas, falou o seguinte, olha, eu não tinha passado talvez uma situação como essa, um jogador desse tamanho. Passei, ele também está se provando como técnico do profissional. Está se provando bem. Eu concordo. Tá tudo no pacote isso daí. Só que eu acho que ainda pode gerar arranhões. Conhecendo o que é o futebol, conhecendo muito do que é a pressão do Vasco, às vezes uma derrota já começa a desconfiança. Claro, mas ele está caminhando, para mim, para ser efetivado. O trabalho que ele está fazendo é um grande trabalho que ele está fazendo. Não, você não entendeu, Dona. Ele já está efetivado. É isso que eu quero que o fã de esporte tenha. Não vem com esse papo. Não tem que esperar nada. Vem com esse papo. Tem que esperar nada. Tem que oficializar, o técnico do Vasco, brasileiro, chama-se Rafael Paiva. Você está trabalhando com o Pedrinho agora? Tá claro isso daí, gente. É que não teve, assim, uma coisa formal, uma coisa que, olha, todo mundo senta aí, gente. Agora vai ter o pronunciamento do presidente. Tudo bem, isso é legal para a imagem. Às vezes é para o ego do cidadão, se dá um recado. Agora, internamente... Não é só para o ego, para a carreira do cara, pô. Como treinador. Ser interino é uma coisa. Você não está outro técnico hoje, Eu acho que internamente o Pedrinho trabalha com o Rafael Paiva. Pronto, acabou. Mas ele não está oficializado esse respaldo que ele precisa. Ele até parou de responder, falar qualquer coisa sobre o técnico. Já nem é mais assunto, ninguém mais questiona. E, sinceramente, eu não consigo imaginar um nome no mercado que viesse para fazer algo melhor que o Paiva está fazendo, sinceramente. Até porque, sinceramente, em relação ao jogo... O Vasco já quebrou a cara quando trouxe o Pacheco. Não é? Sim. Podia ter deixado. E sem falar no risco... E agora vai fazer de novo, trazer um cara que não conhece. O Ramon Dias mandou um oi sumido, né, Dom? Mandou um oi sumido pro Vasco e a manutenção foi com o Paiva. Você tá falando também, que acho que você não pode ignorar... Mandou um oi sumido, queria voltar pro Vasco. E você não pode ignorar também, como outros clubes, e aí não é questão do Vasco só, o risco que você coloca financeiramente, de contrata novo técnico e você se compromete com multa rescisória, que tem que pagar. Então, assim, você tem que ir com muita cautela. Eu entendo o ponto do Donan em relação a isso, de ir com calma em relação... Mas o que mais me pega, para mim, é pensar na valorização do trabalho do cara. É dele receber um salário condizente com o trabalho que ele está fazendo. Então, se de repente acontecer esse acordo ali, ninguém falou, então tá tudo bem por ali. Mas, assim, porque o trabalho dele, assim, ontem o jogo, tecnicamente, foi bem abaixo. Dos dois lados. Assim, não é... E eu não quero tirar o mérito da vitória do Vasco, não é isso. Assim, para mim, o Vasco foi muito merecedor. É louvável a entrega desse time, o quanto que esse time está organizado, e é justamente esse o mérito, para mim, do trabalho do Paiva.
é de um time que, tecnicamente, tem poucos recursos, não tem muitas alternativas nesse momento, mas que está sendo extremamente competitivo contra qualquer um. E ontem venceu por merecimento, porque o time é combativo. O Donan falou, o Paulo Henrique, foi o cara que mais recuperou bola ontem, foi o cara que mais fez desarmes no time do Vasco. É uma entrega gigantesca. O Adson melhorando, o Gumora que chegou bem. Maicon fez um bom jogo. Um bom jogo também. Não foi então o você está falando... Não, mas acho que ele foi não foi o primeiro bom jogo que ele fez, estou com você muito nessa. bem. Então é São um Januário, Vasco parece que ele está no habitat natural dele, é o que eu vi. Calma, não Pode falar, Dona. Teve jogos ruins também, calma. Você está falando de últimas semanas não vi vários nenhum. jogadores que têm evoluído assim no Vasco individualmente, mas porque coletivamente é um time mais competitivo. O jogador do adversário que tem a bola está sempre sendo mordido por 2, por 3. É um time que não deixa o adversário respirar. Família vascaína, a gente está vendo a mídia esportiva se rendendo ao gigante da colina, Denilson, Renata Fã, todo mundo aplaudindo o Vasco da Gama. Essa que é a verdade. O Vascão está crescendo, o Vascão está evoluindo. O trabalho do Rafael Paiva é um trabalho espetacular, é um trabalho sensacional. A torcida tem que abraçar o Rafael Paiva. O Rafael Paiva não pode sair do Vasco nesse momento, entendeu? E quem sabe até mesmo para o ano que vem. Se o cara tem comprometimento, se o cara tem gabarito, se o cara tem experiência e se o trabalho dele está evoluindo, por que vai ir atrás de um técnico medalhão? Não! Aposta todas as fichas no Rafael Paiva. Porque é o primeiro trabalho dele, o cara tá motivado, sabe? E se o Vasco daqui a pouco perder, pé no chão, a pegada continua. Esse é o segredo, esse é o pulo do gato. Então, assim, eu tô muito feliz com o trabalho do Rafael Paiva. Vamos torcer para que ele continue, sabe, ajudando o Vascão a ganhar cada vez mais partidas. E quem tem só a melhorar o Vasco. Coutinho chegou, Paê tá bem, daqui a pouco o Paulinho Paula volta, o Jair. Então o Vasco vai crescer muito. Vocês podem ter certeza que na próxima temporada será outro Vasco brigando por títulos e brigando por coisas grandes. Vocês podem ter certeza que o Pedrinho vai conseguir um aporte financeiro. E assim, eu tô muito feliz, cara. Eu tô na expectativa muito grande para que o Vasco saia dessa situação e mude a chave o mais rápido possível de forma positiva. Então é isso, galera. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like. O sentimento não pode parar. Fiquem com Deus!